Vamos lá então, todo mundo já tem a sua lição. Pegue-a, por favor, e acompanhe conosco. Nós vamos lendo e aos poucos paramos e explicamos. O assunto aqui hoje, então, vencendo as batalhas diárias. Vamos lá. Enquanto estivermos aqui na terra, não cessaremos de lutar contra as trevas, pois em todo tempo Satanás e seus demônios nos tentarão para que desanimemos, nos entristeçamos e paremos a nossa caminhada cristã. Não podemos nos enganar, achando que após a conversão, o batismo nas águas e no Espírito Santo, haverá bonança. Pelo contrário, as batalhas tendem a aumentar à medida que nos aproximamos de Cristo. Por isso, ele advertiu: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Vamos dar uma paradinha aqui e comentar o seguinte. A vida cristã é uma vida constante de batalhas, de desafios, de superações e, ao mesmo tempo, de crescimento espiritual para as nossas vidas. Nós vivemos num terreno que é o terreno do inimigo. Um mundo que jaz no maligno. Não podemos esperar coisas boas de um mundo que não serve a Deus. Se até entre aqueles que servem a Deus o diabo às vezes atua, gerando situações, circunstâncias e até mesmo trazendo algum tipo de problema, imagine então no meio daqueles que o servem completamente e até de forma desapercebida estão sendo usadas pelo inimigo. Então nós precisamos estar atentos. Nos convertemos a Jesus, aceitamos Ele como Salvador, fomos batizados nas águas, fomos cheios do Espírito Santo. Isso é um propósito que tem que existir dentro do coração de cada um e alcançar esses alvos. Mas ao alcançá-los, não é tempo de cruzar os braços e achar que tudo acabou. Não. O nosso descanso é lá no céu, com o Senhor. Enquanto aqui no mundo estivermos, batalhas temos que enfrentar. Seja num âmbito, seja em outro, nós temos batalhas a enfrentar. Então nós não podemos baixar a guarda nunca. Há muito trabalho a ser feito. Há muita terra, como disse o Senhor a Josué, a conquistar. E há mesmo. Há vidas a serem levadas a Cristo. Às vezes a família está em paz, está um momento bom, daqui a pouco surge um probleminha aqui e outro lá, e isso faz parte da vida. Alguém diz assim, eu não tenho problemas. Bom, eu acho que ela tem um problema. Por quê? Ela não está enxergando. Porque certamente problemas tem. Sempre existirão problemas. De uma ordem ou de outra sempre existirão. Dificuldades vão aparecer para todos os lados. Agora, nós não podemos ficar focando no problema, na dificuldade, e aí parar o tempo, cruzar os braços, eu não aguento mais, não dá mais para mim. Não. Eu tenho que olhar sempre para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus. E olhar para ele significa olhar para o exemplo que ele nos deu. Que ele sempre focava no gozo que lhe estava proposto e por isso passou e sofreu as afrontas durante todo o tempo da sua vida aqui na terra. Ele tinha um alvo, eu estou por alcançá-lo. Façamos o mesmo, sigamos o mesmo exemplo do Senhor Jesus. Amém? Não deixando de maneira alguma se abater por nada. Pelo contrário, permaneça firme e vença em nome de Jesus. Continuando, a Bíblia revela que Satanás e seus anjos foram expulsos do céu por terem se rebelado contra Deus. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículo de número 7. Então estamos vendo que lá no céu já houve uma batalha. E que lá Satanás se rebelou contra Deus, não foi aceito de forma alguma a sua rebelião, ele foi expulso de lá. E aí veio para onde?
aqui na terra. Entrou no mundo que nós vivemos. E entrou como? Entrou quando o Adão e Eva abriram a porta permitindo a entrada dele. Quando permitiram que eles começassem a atuar, que os espíritos maus atuassem aqui nesse mundo. Se não tivessem aberto a porta, poxa, que isso aqui seria um paraíso, né? Mas, infelizmente, fizeram o que não devia. E agora só nos resta enfrentar e vencer os ataques que o inimigo aqui nesse mundo faz aos seres humanos. Ele não pode fazer muita coisa. Ele faz o que as pessoas permitem. Por isso o alerta de Deus é muito grande quanto a isso, quando diz: aquele que é de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então nós temos essa missão de nos conservar na presença de Deus, de nos conservar na palavra, na obediência à palavra de Deus. Se nos conservamos na palavra, na obediência a ela, o maligno não nos toca. Agora, se não fazemos isso, aí a história muda. Aí a pessoa abre a porta, o inimigo entra, as coisas ruins começam a acontecer. Mas nós temos a autoridade de Deus para rechaçar essa ação de Satanás. Então temos que exercer essa autoridade, combatendo este mal, repreendendo essa ação de Satanás. Quanto às tentações, é o que o diabo pode fazer, é trazer tentações. E a Bíblia diz que nós somos tentados segundo os desejos que nós mesmos temos. É segundo a nossa própria concupiscência é que nós somos tentados. Então esteja sempre alerta quanto a isso. Porque os seus desejos serão usados contra você mesmo. Foi o que Deus falou para o Caim, lá em Gênesis 4. O teu desejo será contra ti, mas sobre ele deves dominar. A mesma coisa serve para a gente. O nosso desejo vai ser contra nós mesmos. É nesses desejos que o inimigo atua. Nessas vontades que o inimigo atua. Tem aquele que é muito ambicioso, ele tem que tomar cuidado com as suas ambições. Porque as ambições são importantes, podem ser lícitas, ou podem ser motivo de queda da própria pessoa. Então, a pessoa tem que ficar alerta com isso. Tem gente que diz: pastor, mas essas coisas para mim eu nem me importo com isso. Mas tem outras que mexem comigo, então com essas que mexem com você. Tem gente que o emocional da pessoa se abala muito fácil, ou se magoa facilmente. Essa é uma área que o diabo vai querer atacar sempre. Ele sempre vai querer cutucar essa área. Aquela área que já foi machucada um dia, essa área é a área que você mais precisa levantar um muro de proteção ali. Porque você já sabe que ele vai tentar nessa área. Porque é uma área que mexe com você. Se você fosse o inimigo, você atacaria uma área forte ou uma área fragilizada? Não é? Uma área que há maior probabilidade ou chance dele conseguir o que ele quer. Então esta é a área que você mais tem que fortalecer. A Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar para não entrar em tentação. E ainda nos diz que a tentação que vier, ela não será maior do que a capacidade que Deus nos dá de escape. Então sempre tem um escape. Fique atento que em meio à tentação há um escape, há uma saída para a situação que surgiu e que de alguma forma quer nos levar à queda. Então a gente sai fora dessa cilada do diabo, sempre observando: Jesus tem um escape e eu vou escapar em nome de Jesus. Amém? Continuando. Jesus, por sua morte na cruz, venceu o império das trevas, dando-nos condições de vencer também. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições. A gente queira ou não, essas aflições vão existir. Mas tendo bom ânimo, tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus venceu, nos dando o exemplo que nós também, em Cristo, somos vencedores. Então nós vamos vencer também. Vamos vencer. Basta permanecer firme, eu vou vencer.
O tempo que eu estou vivendo nessa terra, vou cumprir os meus dias aqui, vou fazer a vontade de Deus e vou vencer. Vou chegar ao final, como Paulo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E há uma coroa preparada para mim na eternidade com o Senhor. E eu não abro mão disso. Não vou perder a bênção que o Pai me deu. A gente tem que estar firme nisso. Vamos vencer todos os problemas, as artimanhas do inimigo. Aliás, o Senhor já diz que somos mais que vencedores. Essas advertências foram repetidas por Paulo em suas cartas, nas quais ele compartilhou vários momentos de intensa batalha. Não apenas físicas, devido às perseguições e prisões por causa da fé, mas também lutas contra decepções, abandonos, traições, desânimos e mágoas. Bom, você sabe que Paulo passou por tudo isso. Aí a gente acha que a gente não vai passar por nada. Ah, eu tive uma decepção com alguém. Paulo está descrevendo que ele também teve. Teve traições. Até no ministério, teve gente que traiu Paulo. A gente acha que não vai ter traidor hoje? Infelizmente tem. Situações de desânimos, perseguições que ele passou. Tudo isso que está escrito, no caso, na Bíblia, é para alerta meu e seu. Porque essas coisas a gente vai enfrentar. São situações que vamos enfrentar. Tem escândalo não sei de alguém, tem atitude não sei de quem, tem mentiras, tem perseguições, tem isso, tem aquilo, tem mágoas, como aqui citamos na lição. Paulo chega um momento que ele ficou magoado com a igreja de Corinto, porque Paulo era um perseguidor da igreja, que se converteu e que Deus chamou para ser um apóstolo. E agora ele, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, a igreja de Corinto não o aceitou, não o recebeu como apóstolo, e ele ficou magoado com as atitudes que a igreja teve com ele, de desprezo, de rejeição dele, como que dizendo: peraí, vocês não acreditam no que vocês mesmos pregam, que Deus transforma vidas? Aí Deus me transformou, eu era um perseguidor de vocês, agora eu estou um como vocês, sou perseguido tanto quanto vocês ou mais, e vocês me rejeitam, me excluem. E ele ficou magoado com isso. Então você veja que às vezes essas coisas que a gente vive no dia a dia, às vezes passa desapercebido que essas coisas estão todas aqui descritas na Bíblia Sagrada. Que eram seres humanos como nós, que têm sentimentos como nós temos, que vivem momentos difíceis. Certamente houve momentos que eles choravam, havia momentos que eles riam, há momentos que eles eram, enfim, perseguidos, há momentos que eles eram caluniados, passaram por momentos de mágoas, de tristezas, de tentações de qualquer espécie. Eles eram um ser humano como todo mundo é, pessoal. Tanto que a Bíblia, quando fala de Elias, diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ser humano é ser humano. Em todos os tempos. Dificuldades, problemas desse tipo a gente enfrenta como todo mundo enfrenta. E os discípulos, os apóstolos, passaram por situações semelhantes também. Vamos ver esse caso aqui, que a gente cita aqui na lição. A igreja de Corinto, que duvidou da sua autoridade apostólica, ele ficou magoado com eles. Paulo teve de perdoá-los para que Satanás não os vencesse. O que a Bíblia diz para nós? E a quem perdoastes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por quem? Por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Você prestou atenção no que Paulo fala aqui? Olha bem, lê de novo. E a quem perdoastes alguma coisa, também eu. Por quê?
o que eu também perdoei, se é que tenho. O que o Paulo está falando? Ele está dizendo, eu tomei uma decisão de perdoar, mas eu ainda estou na luta com esse sentimento. Percebe? Eu perdoei se é que eu tenho perdoado. Estamos vendo um homem que está magoado e que sabe que a coisa é séria e ele está lutando contra aquele sentimento. Era um ser humano como qualquer um de nós, pessoal. Quem já ficou magoado? Você já ficou magoado com alguém? Você já ficou? Já ficou? É complicado, né? A pessoa fica com o coração fechado, enfrenta um momento difícil. A mágoa é uma ferramenta usada pelo demônio para abater as pessoas. Se ele não consegue te vencer de outra maneira, ele vai tentar de uma outra. Não consegue de uma forma, ele tenta de outra. E uma das coisas que o diabo tem usado para abater muita gente são essas mágoas. Porque isso faz com que o coração se feche, isso faz um mal terrível para a pessoa. A gente costuma dizer que é como se a pessoa ela tomasse um veneno e esperasse o inimigo dela morrer. Mas é ela que está tomando o veneno. Então quem tem de morrer é ela. Então a mágoa não vale a pena. E o perdão é uma decisão nossa. A gente decide perdoar. É uma decisão. Eu decidi e vou perdoar essa pessoa. Vou tirar isso de dentro de mim. Entenda que há duas situações aí que a gente precisa compreender. A primeira delas é que o meu coração precisa estar guardado em Deus e eu não posso estar magoado com essa pessoa. Segunda situação é a pessoa que me magoou. Ela precisa se arrepender para eu dar a ela o perdão. Absolvê-la daquilo que ela fez contra mim. Então, meu coração precisa estar livre desse ressentimento. Porque se não estiver, eu estou com um território contaminado pelo demônio. E a mágoa causa um mal monstruoso na vida das pessoas. Como faz as pessoas sofrerem? Tem gente que fica doente por causa de mágoas. Tem gente que na hora que perdoa, ela é curada. É impressionante. É só a pessoa perdoar e o demônio perde a força na pessoa. Há casos de pessoas que se manifestam com demônio direto. Toda vez que ora, a pessoa está endemoniada. Mas o que alimenta aquilo é um pecado, é uma mágoa, é uma coisa ruim que está lá dentro do coração dela, que ela não está abrindo mão. Tem gente que diz assim, eu vou levar esse sentimento comigo para o caixão, eu nunca vou perdoar essa pessoa. Coitada dessa pessoa. Se ela fizer isso, ela vai para o inferno. Porque esse sentimento vai separá-la de Deus. Não vale a pena. Para quê? Não, mas essa pessoa me fez um mal muito grande e você está fazendo um mal maior ainda a você mesmo. Então não vale a pena. Para quê? Por quê? Infelizmente, há pessoas que estão com as suas vidas completamente amarradas por isso. E Paulo aqui mostra a luta que ele enfrentou. E a quem perdoastes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado. Então ele está mostrando aqui que o sentimento ainda está lá dentro, ele está lutando contra ele. Por amor de vós o fiz, na presença de Cristo. Ele está dizendo que ele teve que ir diante de Deus para conseguir abrir o coração ali e falar com Deus, Senhor, eu não aceito mais esse sentimento dentro de mim e eu perdoo essa pessoa. Para que ele fez isso? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Ele está dizendo que tanto ele que estava magoado, como a pessoa, a igreja lá, que o magoou, Satanás teria vantagem sobre os dois. Então ele diz para quê? Para que não sejamos vencidos, nós, quer dizer, eu
e a igreja de Corinto, Paulo está dizendo. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus adis, ou seja, não ignoramos que o diabo vive em derredor, bramando como leão, está procurando quem possa tragar. Se a gente ficar vulnerável desse jeito, ele vai conseguir tragar a gente. É isso que o Paulo está dizendo. Tudo o que estudamos até agora foi ensinado pelo Espírito Santo à Igreja de Cristo. Os cristãos do passado foram alunos da escola do Espírito Santo, assíduos e aplicados, que combateram o bom combate, venceram a carreira proposta por Deus e guardaram a fé. 2 Timóteo 4, versos 7 e 8 vai falar isso. Cabe a nós também nos apegarmos ao Espírito Santo, entrando em sua escola do discipulado cristão, entre aspas aí, quer dizer, se deixar ser ensinado por Deus e deixá-lo nos moldar, pois acredite, nossas maiores batalhas podem não ser contra o diabo, que já é um inimigo vencido, mas contra a cultura do mundo enraizada em nós. Deixa eu dar uma paradinha aqui e falar algo sobre isso aqui. Certamente nós temos um inimigo, é Satanás, nós não podemos brincar com coisa séria, nós temos que estar atento, como Jesus falou, vigiar e orar. Mas nossos maiores problemas não é bem com o diabo, e sim com aquilo que o demônio tem feito nessa sociedade. Cultura, essa palavra cultura vem de culto. O que o mundo hoje cultua influencia a sociedade. O que é cultuado pelo mundo, o que a sociedade tanto cultua, é o que hoje está predominando na sociedade, está dominando a cultura, né? Que é esse culto que o mundo presta. O mundo hoje presta um culto a muitas coisas. Presta um culto à prostituição, à pornografia, à imoralidade. É um incentivo exacerbado aí ao homossexualismo que nós vivemos no mundo de hoje. Não é? É toda essa cultura, esse culto ao dinheiro, ao amor ao dinheiro. Há culto sendo feito nesse mundo e há uma certa cultura, um culto generalizado, um culto praticado pela sociedade que cultua certas práticas, que cultua conceitos, que cultua valores que são contrários ao que a palavra de Deus nos apresenta. E essa talvez seja uma das nossas maiores lutas. Porque às vezes essas coisas, essa cultura, esse culto praticado pela sociedade, está impregnado dentro de nós sem a gente perceber. É transmitido pela televisão, pelos meios de comunicação. É transmitido esse culto, às vezes até pela nossa própria família. E a gente vai vivendo. Sem nem perceber, estamos sendo levados por uma cultura que é uma coisa comum no país. E a gente tem que abrir mão disso e tomar cuidado com isso. Já ouviram falar do jeitinho brasileiro? Isso faz parte de uma cultura que o mundo hoje, nesse nosso país, tem incentivado. Alguém fala que é uma cultura, que na verdade não é cultura, essa coisa da vida de bruxaria, que levam como se fosse uma cultura. Os costumes, um certo
A palavra me foge agora, como se fosse uma... Deixa eu tentar achar uma outra palavra que identifica isso. É um hábito que a sociedade acaba adotando e que vira uma coisa como se fosse uma coisa certa, quando na realidade não é. E as pessoas vão adotando aquilo. As pessoas são místicas, então, acaba cheio de misticismos. Tem gente que tem aquela ideia de que se ele entra por uma porta, ele tem que sair por aquela mesma porta da casa. Já viu gente fazendo isso? Não pode sair por outra. Uma bobagem. Tem gente que acha, não, porque se eu, no dia tal, dia 13, sexta-feira 13, pronto, eu tenho um problema sério com isso. As pessoas vão colocando coisas assim, vão adotando coisas, às vezes costumes da sua própria família, hábitos que vão sendo inseridos e que não tem nada a ver com aquilo que a palavra fala. Não, eu sou assim porque a minha família sempre foi desse jeito, mas se esse jeito não está de acordo com aquilo que a palavra fala, esse jeito está reprovado por Deus. Então eu tenho que me submeter àquilo que o Senhor Deus fala e parar com essa coisa de achar que isso tem que ser, a minha vida tem que ser assim. Peraí, se aquilo que eu estou praticando não está de acordo com a palavra de Deus, e se eu sou de Cristo verdadeiramente, eu vou abrir mão dessas coisas e vou me submeter ao que a palavra fala. Chega de viver o eu, que Cristo viva em mim de fato, que eu possa viver aquilo que a palavra fala. Ainda que eu tenha acostumado, aprendido assim, desde criança, isso virou uma cultura da minha vida, mas se é contrário ao que a palavra de Deus fala, eu não posso viver isso. A gente precisa mudar. Não, mas eu sou da seguinte forma, eu não levo desaforo para casa. Meu pai dizia para mim, brigou na rua, se bateu, se pegou e te bateram, bata. Então você vai e se resolve lá. Tem gente que aprendeu assim. Então ele diz, eu não levo desaforo para casa. Aconteceu, eu vou brigar mesmo, vou fazer acontecer. Mas é isso que a Bíblia manda eu fazer? A Bíblia diz que os pacificadores, esses herdarão o reino dos céus. Não são os briguentos. Não são os que arrumam confusão com todo mundo. Ou que não leva desaforo para casa. Não é isso que a Bíblia me ensina. Se me bater numa face, eu tenho que fazer o quê? Tá outra. Jesus ensinou isso. Tentaram tirar a sua capa, lhe dê a túnica também. Então, não é essa atitude que o mundo ensina. Jesus ensinou, quem quer ser o maior, seja o menor, seja servo de todos. São valores que nós aprendemos, são princípios bíblicos, são palavras e ensinamentos do nosso Deus que precisam nortear a nossa vida. E nós temos que lutar contra tanta coisa dentro de nós, que por muitas vezes é o que mais nos atrapalha na nossa caminhada. Há uma guerra a ser vencida em nossos dias. O sistema do mundo, regido pelo espírito, que a gente coloca aqui como o espírito da Babilônia, é o espírito do demônio. Diariamente tenta nos seduzir e nos convencer de que não há perigo em viver como o mundo. Afinal, quem vai querer ouvir um fanático, entre aspas, que, como Noé, prega o juízo de Deus sobre a terra? Por isso, não dá para viver os mandamentos bíblicos dos dias atuais se quisermos ser aceitos pelo sistema do mundo. Ainda mais quando nascemos e fomos criados na cultura regida pela satisfação do eu. Se nos submetermos ao espírito da Babilônia, nos tornaremos escravos como o povo hebreu no passado. Não caia
neste erro. Amém? Então nós vamos parar por aqui. Mas esse final é importante. Nós precisamos, de fato, nos submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então esse mundo quer a todo custo nos levar para bem longe, para bem distante da vontade de Deus. Que seja menos eu, né? Seja mais Cristo. Que a gente vença a nossa própria carne, o nosso eu, a nossa vontade, e que nos submetamos verdadeiramente ao Senhor.